Olá, agora são 12 horas e 44 minutos. Eu sou Geraldo Becker e este é o SBT Brasília. Rebelião em Alexânia assusta moradores. Não perca as últimas informações sobre a ação que resultou em um policial baleado. Ele está em estado grave. Susto também em Santo Antônio do Descoberto. 14 fogem de presídio. Mais uma estatística triste. Brasil é o maior mercado consumidor de cocaína na América Latina. Inscrições para o ProUni acabam hoje. E hoje também tem a Sexta-feira do Repente na Casa do Cantador, em Ceilândia. Isso e muito mais no SBT Brasília, que começa agora. Boa tarde. Cenário de destruição no presídio de Alexânia, Goiás. O saldo da rebelião e fuga ontem à tarde é de 5 feridos, 1 em estado grave. Da parte administrativa, não sobrou quase nada. Peritos estiveram na unidade para dar início à investigação. Nas paredes e no portão de entrada, as marcas do tiroteio. Também nas paredes, as manchas dão uma dimensão dos estragos provocados na estrutura da cadeia. Uma das 8 celas foi danificada, assim como as câmeras do sistema de vigilância. 18 cadeados ficaram arrebentados. Os presos utilizaram 2 botijões para provocar a explosão e a parte mais atingida foi a administrativa, aqui da cadeia pública de Alexânia. Nessas 2 salas ficavam armazenados os documentos e também computadores, mas a destruição foi completa. No teto, toda a parte elétrica vai precisar ser refeita. E com a explosão, o que a gente pode perceber é a fragilidade de toda essa unidade prisional. A previsão é que uma reforma seja feita pelo menos nessa área administrativa, mas ainda não há nada previsto para aumentar a segurança no local. Nós tivemos a presença do secretário de obras do município, da prefeitura, e foi proposto uma reforma, uma melhoria. No entanto, essa semana nós tivemos a visita do mesmo e foi informado por ele, por mensagem da nossa prefeita aqui do município, de que haveria uma reforma na unidade. Só que, infelizmente, houve antecipação na ocorrência, Então, assim, ficou pior do que estava, O diretor está no cargo há 3 meses e admite problemas na segurança. A capacidade é para 74 detentos, mas até ontem 81 cumpriam pena. Os muros são baixos, o que possibilita o arremesso de objetos para o pátio da cadeia. Essa fragilidade pode ter facilitado a entrada de uma das armas usadas pelos presos durante a rebelião. A ação começou às 5h30 da tarde de ontem, quando 2 agentes penitenciários faziam uma revista nas celas. Eles foram rendidos e tiveram as armas capturadas pelos detentos. A rebelião durou aproximadamente 4 horas. Um policial militar foi atingido no tórax e está internado em estado grave no hospital de Anápolis. 5 detentos conseguiram fugir, mas 2 foram capturados com ferimentos nas pernas. Só tiro. Falta aqui a segurança. A cidade não tem segurança. Quem mora aqui de frente, quem mora do outro lado. Já a 4ª rebelião do presídio aqui. 5 detentos foram transferidos para o complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Eles seriam os responsáveis por organizar a rebelião. Nós trancamos eles na cela, tem o pessoal dando apoio. Penso que daqui para frente pode ser que não ocorra, devido ao que aconteceu, os fatos de ontem. Eu não busquei proteção, eu fiquei em casa fechada. Estava embargado ali, a gente não podia passar. Aí a gente passou pela rua de baixo, chegou até aqui, ainda ouvimos tiro, gritos, muita baderna mesmo assim, muito barulho, parecendo quebrando as coisas. E de acordo com o diretor do presídio, eram 81 detentos e só 2. Eu disse 2 agentes penitenciários. Por sorte, as polícias militar e ambiental, que ficam ali próximas, chegaram e controlaram a situação. Mas ainda houve fuga. 3 estão foragidos. Você vai ver agora imagens do presídio de Santo Antônio do Descoberto, onde houve mais uma fuga na madrugada de hoje. A primeira informação dava conta de 17 fugas, mas 16 detentos conseguiram escapar. A fuga aconteceu um dia depois de uma rebelião no presídio de Alexânia. Segundo a polícia, 4 homens que não eram internos renderam os policiais. 2 deles teriam sido vistos pouco antes na rua com uma arma calibre 12. Na fuga, os presos levaram as armas dos policiais. No momento da ação, tinha apenas 3 agentes penitenciários no local.
Ainda de madrugada, a polícia conseguiu localizar os 4 criminosos que liberaram os presos e também 3 internos do presídio. O diretor do presídio, Fábio Santos Alves, informou que será aberta uma sindicância para apurar se houve participação dos agentes na fuga. Agora a gente vai falar de uma estatística triste. O Brasil, o maior mercado consumidor de cocaína na América Latina e a principal rota do tráfico para a Europa. Os dados constam em um relatório das Nações Unidas apresentado aqui em Brasília. O documento também mostra que já são 900 mil usuários de cocaína no país. Ou seja, em cada 10 usuários latino-americanos, 3 estão no Brasil. O relatório aponta ainda que o Brasil é tido como porta de saída da cocaína para a África, que tem como destino a Europa. Aqui também foi registrada a maior apreensão de crack das Américas. Embora a produção de novas drogas sintéticas tenha crescido nos últimos anos, cocaína e maconha continuam sendo as substâncias mais consumidas em todo o mundo. O relatório da ONU também chamou a atenção dos brasileiros para outro problema: consumo excessivo de remédios sem orientação médica. Um hábito do brasileiro, a automedicação é facilmente constatada nas ruas. É mais rápido, mais prático. Já sei o que é bom. Não precisa nem ir ao médico? Não. Um relatório da Organização das Nações Unidas alertou para o uso abusivo de analgésicos no Brasil, um dos maiores entre os países da América Latina. Outro problema são os medicamentos para emagrecer. Esse é o risco que a pessoa acaba tendo uma dependência química em cima de uma substância, uma anfetamina, por exemplo. O relatório da ONU apontou que Brasil, Venezuela e Argentina são os países que mais consomem anfetaminas na América do Sul. O uso é mais comum entre as mulheres. Isso porque as anfetaminas aceleram o funcionamento do organismo para gastar mais energia. Assim, as chances de emagrecer são maiores. Aqui, a substância só é permitida com acompanhamento médico. A Secretaria Antidrogas do Governo Federal disse que ampliou o controle para evitar o consumo indevido. Basicamente, a Anvisa ampliou os controles sobre o receituário. Hoje, existe uma receita onde você tem que se identificar, né, com a sua identidade para poder retirar o medicamento na farmácia. Então, isso é importante para que nós realmente evitemos esse consumo indevido. A vaidade feminina virou alvo de estudos em Brasília. Pesquisadores da UNB querem saber por que as mulheres se preocupam tanto com a aparência. Vou adiantar, não é para agradar os homens. A repórter Jordana Saldanha mostra onde elas vão buscar inspiração. Em bolsa de mulher a gente encontra de tudo. Uma sombra, batom, pó compacto, blanche. Coisa básica que precisa mesmo para maquiagem. Acabou, o batom tá passando. Tudo isso, claro, a gente tem que ser bonita, né? Tudo isso. Por quê? Ou para quem? Será que a mulherada se arruma para impressionar as outras? Ou é para conseguir namorado? Nada disso. Uma pesquisa da Universidade de Brasília constatou: tanta produção tem um só motivo: o bem-estar. Está comprovado também que a gente se inspira sim em mulheres famosas na hora de se arrumar. Vai me dizer que você nunca quis ficar ao menos parecida com aquela atriz de cinema? Eu já quis. Foi só mudar a cor do cabelo. Dá para perceber alguma semelhança com a americana Demi Moore? Agora, quem tenta todos os dias se parecer com a londrina Amy Winehouse é a Daiane. Para seguir o estilo da cantora é preciso um arsenal de maquiagens e 2 horas de produção. Haja delineador. Eu acho ela demais, assim, o delineado dela é perfeito, aquela maquiagem exagerada. Nos salões de beleza, querer é poder. Para evitar que a cliente saia insatisfeita com o resultado, programas de computador testam várias cores e tamanhos de cabelo. Para ter mais ou menos ideia se aquela cor vai combinar com o seu tipo de pele, com o seu tipo de rosto. Essa busca pela beleza já pegou de jeito até aquelas que não se consideram vaidosas. Chega a ser divertido, porque a mulher diz: não, eu não me arrumo, eu só me arrumo no fim de semana, né, para sair com o marido, para sair com os filhos e tal, ou para sair para passear, etc. E aí eu me maqueio e quando eu preciso ir para o trabalho, ou seja, todo dia, né? Quer ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo? Então você não pode perder o SBT Brasil, ao vivo, direto de São Paulo, os nossos colegas Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa tarde. Antes de tudo, quero dizer que a reportagem sobre São João ficou show de bola, hein? E ela será repetida hoje, a segunda parte dessa reportagem. Eu vou falar sobre os hackers que estão invadindo
órgãos do governo brasileiro, já pegaram a presidente, pegaram o nosso prefeito Kassab, agora o IBGE. Então hoje teremos uma matéria especial sobre os hackers. E aquele espetáculo bonito do São João brasileiro, a Raquel vai dar o destaque. Primeiro, boa tarde para você, Geraldo Becker. Boa tarde, Brasília. Olha só, continuamos mostrando a disputa entre duas cidades do interior do Nordeste pelo título de melhor São João do mundo. Nossos repórteres Celito Esteves, que está em Caruaru, e o Felipe Ciano, em Campina Grande, vão mostrar o que tem de melhor na festa junina das duas cidades. Então, quem é que vence essa peleja, Geraldo? Será Campina Grande? Será Caruaru? A gente vai mostrar para vocês às 7h30 da noite no SBT Brasil. A gente espera por vocês. Um abraço. Ok, muito obrigado pela participação e sucesso aí na edição de hoje. E ainda falando sobre elas, você confiaria numa mulher para ser porteira do seu prédio? Pois aqui em Brasília elas estão literalmente abrindo as portas desse mercado. As porteiras já representam 10% das vagas. Olha o almoço chegando, afinal hoje a empregada está de folga, mas a porteira não. O rapaz da pista está aqui embaixo. De nada, meu bem, beijo. E ela abre a porta, levanta o portão da garagem, distribui a correspondência, vigia as câmeras de segurança. Cláudia era faxineira do condomínio. Conquistou a vaga de um homem na portaria porque mostrou serviço. Não só os homens que são capazes, nós mulheres somos também. E elas ganham cada vez mais espaço. Dos 10 mil porteiros de Brasília, 1.000 já são mulheres. Este prédio existe há 10 anos e a experiência mostrou para os moradores que porteiros homens às vezes apresentam problemas. Muitos assediam empregadas, outros adoram uma festa, às vezes bebem além da conta, chegam atrasados, faltam ao trabalho. Com as porteiras, as mulheres, não é assim não. Esse síndico agora só pede mulheres à empresa administradora de condomínios. No ano passado houve uma greve de ônibus, somente as duas mulheres vieram trabalhar. Os outros homens saíram todos com evasiva. Os moradores dizem que elas misturam delicadeza e firmeza na dose certa. É a melhor porteira, ela é mais responsável, mais durona do que os homens aqui. Durona? Até que ponto? Os moradores desse prédio, no princípio, resistiram um pouco à ideia de se contratar uma mulher. Alguns disseram, mas e se aparecer um ladrão, como é que vai ser? As pessoas que eram a favor contra-argumentaram. Se aparecer um ladrão e armado, não faz diferença se é homem ou mulher o porteiro. Foi assim que a Simone foi contratada. Mãe de uma menininha de 6 meses, Simone torce para o ladrão nunca aparecer. Mas se ele vier... A gente tenta ligar para a polícia, né, se for o caso, e der tempo, porque também ladrão chega, ele não vem avisando, né, que está chegando. E hoje à noite tem a Sexta-feira do Repente na Casa do Cantador em Ceilândia. Veja agora uma prévia do evento. Eu quero que o ouvidor se projete e faça plano pra escutar Moacir com João Paraibano na maior das cantorias dos 12 meses do ano. Poesia cantada, rima improvisada, o repente faz parte do folclore nordestino. Os versos são feitos na hora, de repente. A arte também é popular aqui no Distrito Federal. A minha expectativa é de um bom público, e um público caloroso como sempre foi. E é bom que peçamos a Deus que tenhamos uma noite favorável. A Casa do Cantador, em Ceilândia, recebe hoje o projeto Sexta do Repente. É a 4ª edição do evento, que traz repentistas da cidade e convidados de outras partes do Brasil. E como hoje é dia de São João, a festa vai ter atrativos especiais. Em comemoração ao período junino, nós vamos ter muitas comidas típicas do Nordeste, a canjica, a pamonha, o quentão e outras comidas como a buchada de bode, que as pessoas, muitos nordestinos vêm aqui e degustam a comida nordestina. Quem for à Casa do Cantador hoje também vai conferir os duelos de repente. O elemento pede um desafio, certo? Você não sabe o que ele vai pedir. Aí ele pede o assunto. O assunto que ele pede já é um desafio para a gente imaginar e fazer a vontade dele. É o clima do repente. E o convite, é claro, é feito em cantoria. Quero convidar crianças a senhor e a senhoras para escutar nossa dupla hoje após as 8 horas.
E o SBT Brasília termina aqui. Outras notícias às 7h05 da noite no Jornal do SBT Brasília. Obrigado pela audiência e tenha um excelente fim de semana.